Hello, hello, meus amores! Estamos aqui no BWcast e eu com as minhas convidadas maravilhosas. Logo eu já vou apresentar para você a minha primeira convidada. E eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores, o PS Studio, nesse lugar maravilhoso que eu estou aqui. E também pode ser seu, você também pode ter o seu programa, sim, de podcast ou gravar aí os seus conteúdos no mundo digital. E também quero agradecer a nossa apoiadora Adega Rosé, que está aí nos apoiando com vinhos e espumantes maravilhosos. Então fica aqui conosco e vem conhecer a nossa convidada. A gente sempre traz convidadas maravilhosas com histórias impactantes, empresárias, empreendedoras, te inspirando aí a ser uma pessoa melhor, uma empreendedora, uma empresária melhor. E é isso que a gente precisa, de compartilhar histórias, ouvir outras mulheres. E aqui com vocês, então, a minha convidada maravilhosa, minha amiga bem-vinda, Vivian Matarazzo, maravilhosa, uma das nossas herdeiras do BW. É ou não é? Bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, Jennifer. Obrigada pelo convite. Obrigado, pessoal que está assistindo. E eu quero primeiramente agradecer a você pelo convite. E é uma honra para mim fazer parte da confraria, de ser uma herdeira, né? E de estar compartilhando aqui a minha história de vida, contando um pouquinho como é que cheguei até aqui, né? E para vocês conhecerem um pouquinho mais da Vivian também. Vivian, então, pessoal, olha só, essa maravilhosa, ela é consultora tributária e idealizadora do método Flow em Vendas. Olha que maravilhosa. Amiga, conta um pouquinho da tua história, quem é a Vivian, e depois a gente vai entrar mais a fundo na tua carreira. A gente quer saber tudo de vendas. Isso aí, vou compartilhar um pouquinho então para vocês. Bom, eu sou natural de Corumbá, Mato Grosso do Sul, né? Então eu nasci ali fronteira com a Bolívia, um lugar ali onde, né, a realidade é uma realidade mais precária, né? Não tem tantas oportunidades de emprego. Sou filha de militar, né? Então passei a grande parte da minha vida viajando em vários outros estados, conhecendo vários outros estados, outras culturas. E quando eu cheguei lá com os 16, 17 anos, eu decidi que eu não queria mais ficar ali, né? Que eu precisava realmente conhecer outros lugares, me desafiar, né? Foi quando eu vim aqui para o Rio Grande do Sul, até mesmo porque eu recebi uma oportunidade de emprego, né? E nesse meio tempo eu já tinha um namorado aqui. Eu vim, então, falei, é o momento de me desafiar, né? Saindo do Mato Grosso do Sul e vindo para o Rio Grande do Sul, eu me deparei com uma realidade muito diferente, né? Porque eu estava acostumada com aquele meu mundo, com os meus familiares por perto. Sim. Então, larguei tudo para vir. Comecei trabalhando como estagiária, né, de um escritório de advocacia. Logo depois, então, de estagiar, eu recebi uma oportunidade para trabalhar em um banco, em um grande banco. Passei aí, fui uma das selecionadas para trabalhar nesse banco, comecei a minha carreira bancária e fiquei na carreira bancária por 11 anos. Né? Que legal. Desde então, eu cada vez mais querendo crescer, querendo realmente me destacar, né? Porque é aquela coisa, a gente de família muito humilde, né? Meus pais, graças a Deus, nunca passei necessidade, mas eles nunca puderam me proporcionar coisas além, né? Era sempre realmente o que estava no alcance deles. Então, quando eu vim para o Rio Grande do Sul, quando eu comecei a trabalhar, né, no escritório de advocacia, quando eu comecei a trabalhar em banco, eu percebi que eu poderia ir muito mais longe. Foi quando eu recebi uma oportunidade para ir para a área da advocacia tributária, que é a área hoje que eu atuo, a área que eu sou realmente apaixonada, onde eu vendo os serviços tributários, atendo aí médias e grandes empresas e consigo desenvolver um trabalho muito legal, que é fazer com que as empresas economizem nos seus impostos, né? Para que as empresas possam pagar menos impostos, para que elas possam rever tudo aquilo que foi pago a maior. E também eu consigo vender o meu serviço de consultoria em vendas, né? Porque além da parte tributária, eu também sou idealizadora do método Flow, que é um método de uma venda muito mais rápida, muito mais certeira, né? Então, basicamente é isso. Olha que maravilhosa, eu adorei. Método Flow em Vendas, né? Faz total sentido, adorei. E deixa eu te perguntar, você foi bem recebida aqui por nós gaúchos? Muito bem recebida, muito recebida. Até digo, o pessoal pergunta assim, mas não tem vontade de voltar para tua terra, né? De estar perto da tua família, porque aqui basicamente eu tô, né? Não tô sozinha porque eu tenho 2 filhos. Sim. Casei com um gaúcho, né? Construí família aqui. Dale, gaúcho! Tenho 2 filhos, a Luísa, de 12 anos, o Gustavo, de 8. Beijo, criança! Um beijo, amo vocês. Sempre serão crianças, né? Sempre serão crianças, principalmente pra mãe, né?
Então, eu fui muito bem recebida. Só que, sabe uma curiosidade, Jennifer? Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu me deparei com um povo muito mais difícil de lidar, vamos dizer assim, né? Porque o gaúcho, ele gosta ou ele não gosta, né? Então, eu tive que aprender a lidar com isso. Eu tive que aprender a lidar, assim, com o perfil, né, do gaúcho. E foi bem desafiador, porque... Eu acredito. Trabalhar em banco, né? Trabalhar agora na área tributária, na área de vendas, tu tem que fazer um papel muito do convencimento, né? E é um público, é um perfil que é mais difícil de se convencer. E é né? verdade. E eu sempre brinco assim, quem vende para gaúcho, vende para qualquer tipo de público, qualquer né? estado, qualquer estado. Porque realmente... Aqui é uma faculdade, é um treinamento, né? Exatamente, é desafiador, né? Mas é desafiador eu sou muito feliz aqui, realmente eu amo o meu trabalho, amo esse estado, né? E tenho muitos amigos gaúchos e realmente os meus clientes, a grande maioria são daqui do Rio Grande do Sul também. Que legal, Vivi, que legal saber. E eu quero que tu conte aqui, vamos aprender a vender com a Vivian hoje, né? Hoje a gente vai aqui com muitos insights. A Vivian aí tem muito conhecimento, né? Eu já conheço o trabalho dela, porque ela é uma das herdeiras da nossa confraria, do BW. Ela já palestrou, ela já deu treinamento de vendas. Ela tem muito conhecimento para passar aqui para vocês também. E eu também estou sempre aprendendo. Amiga, qual seria, assim, as principais características de um vendedor, aquele vendedor de verdade? Quais seriam as principais características dele? Assim? Muito boa essa pergunta, Jennifer, muito boa. E eu quero dizer para você que está aí me assistindo, para você que está ouvindo também esse BW Cash, que as principais características de um bom vendedor é, primeiramente, ele ser planejador. Né? Porque a venda, ela não acontece naquele momento que você está vendendo. Ela acontece uma semana, um mês atrás, quando você planeja e decide para quem você vai ligar. Quem que são as pessoas que tu vai visitar? Quais são as pessoas que tu vai prospectar, né? Qual é o perfil dessas pessoas? São pessoas físicas, jurídicas? Como elas vivem, essas pessoas, né? São empresas de pequeno, médio, grande porte? São pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto ou não? Então, qual é o perfil do cliente que tu quer atender? Então, existe um planejamento e uma sondagem bem antes a ser feito. Perfeito. Né? Então, eu digo assim, ó, primeiramente, planejamento, né? Você vende sempre antes da venda iniciar, né? Então, planeja bem teu dia, faz a tua rota da semana. Eu quero atender empresas. Tá, quais os estados que eu vou prospectar? Vai ser Rio Grande do Sul, né? Vai ser outros estados? Vai ser o meu bairro, né? Vai ser um público específico? Então, esse planejamento ele tem que acontecer e de uma forma muito sistemática. Uma forma com que tu consiga fazer do início, meio e fim, né? Então, planeja bem, saiba quem são esse público, né? Para quem que eu vou vender. Conhecer bem o cliente, né? Conhecer bem o cliente. E hoje em dia não tem mais aquela coisa de empurrar a venda goela abaixo. Acabou isso há muito tempo. As pessoas, elas pesquisam, hoje elas conseguem ter uma solução muito próxima a ela, que é na rede social. Exato. Então, a mesma coisa que tu vende, alguém está vendendo em rede social, alguém está vendendo com anúncio patrocinado. Então, se você não tiver um diferencial, que é o atendimento, como é que você conduz toda a negociação, então, realmente, tu está fora do mercado. Então, a primeira coisa, planejamento. A segunda coisa é gostar de ouvir não. Né? Isso é importantíssimo, né? Importantíssimo. O bom vendedor, ele tem que gostar de ouvir não. Por quê? Porque 80% do tempo dele vai ser não. Né? Então, ele vai passar durante o dia todo, numa visita, numa prospecção, numa ligação, ouvindo muito não. Então, ele não pode ser aquela pessoa que se sinta rejeitado com esse não. Né? Então, ele tem que saber que né, faz parte do processo. O não faz parte. Eu trabalhei numa empresa de marketing multinível, Vivian. Então, era o telefone aqui, ó, quentinho na orelha aqui, ó, direto. E assim, não, era o que mais eu levava. Mas também, de tanto não, chega uma hora do sim, né? Exatamente. Porque daí a tua oratória, a retórica já está maravilhosa. Você já consegue também... Essa parte que você falou de saber lidar com o não é muito emocional. Então, a gente tem que trabalhar muito quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui vendendo esse produto ou serviço. Exatamente, né? É muito Qual isso. que é o teu propósito? Qual que é o teu objetivo? Por que você está fazendo essa venda? Aonde você quer chegar?
Então, quando você já trabalha esse interior, sabendo a tua meta e trabalhando aqui a parte interna, você consegue lidar com o não. E isso a gente fala de tudo, né? Lidar com a rejeição como um todo, né? Que nem as redes sociais, né, Vivi? Eu ia até complementar isso que tu falou, porque é realmente planejar bem, né? É você tá disposto a gostar de ouvir o não, porque tu precisa gostar disso, que é o que tu mais vai ouvir. Em segundo lugar, em terceiro lugar, não só conhecer o cliente, mas se conhecer. Exato. Né? Agora tu falou tudo, porque a partir do momento que você se conhece, fica muito mais fácil de conhecer o outro. De saber que, poxa, o perfil daquele cliente não é o cliente que gosta de falar por ligação. Ele vai ser o cliente que gosta da ligação, ou que gosta do contato via WhatsApp, ou que gosta de formalização por e-mail, ou que gosta da visita presencial. Né? Então, o grande erro que eu vejo muitos vendedores fazendo é o quê? Seguir um script para todos igual, sem ter, sem personalizar aquilo, né? Então, isso é muito importante, você realmente atender o cliente como um cliente único ali, naquele momento. Exatamente, e aí, como tu falaste, perguntar para ele, como tu gostaria que eu te atendesse? Quer que eu envie um e-mail, mande um áudio, posso te ligar? Então, a melhor coisa é pergunte para o cliente. Se tu não perguntar para ele como que ele gosta, o que ele prefere, tu não vai conseguir efetuar uma venda. E nem chegar até essa reunião e você conseguir oferecer o teu serviço ou o teu produto. Então, que nem minhas mentoradas me perguntam, Jennifer, como que eu faço? Pergunte. É que nem nas caixinhas de pergunta nas redes sociais. Pergunte. Tu só vai conhecer o teu cliente, né? Os teus leads, os teus seguidores, se você perguntar. Porque se a gente não pergunta, a gente não vai ter como saber. Exatamente. E tu sabe que tu falou uma coisa bem, bem interessante. É uma coisa que eu mais faço. Faço isso há mais de 6 anos, esse método de pergunta, né? Então, tô prospectando um cliente novo, né? E mesmo que seja por ligação, que é onde eu prefiro prospectar, iniciar a prospecção. Sim. Quando eu ligo, eu falo, seu João, como é que tu gosta, né, de receber essa comunicação? Perfeito. É via telefone, é WhatsApp? Como é que tu gosta de se comunicar? Me fala, porque eu quero seguir realmente como tu gosta, como tu costuma, né? Não, prefiro que tu me mande tudo pelo WhatsApp, né? A minha negociação acontece pelo WhatsApp, então eu já sei que aquele cliente é um cliente também que vai demandar algo mais visual. Eu vou mandar mais materiais para ele, eu vou explicar um pouco mais, eu vou pausar mais as falas no áudio. Então, eu sei toda a minha estratégia de negociação quando eu conheço o cliente, quando eu sei o perfil dele. E é por isso, Jennifer, que eu falo que essa sondagem, né, do planejamento, ela tem que vir antes. Porque, por exemplo, para ligar para o seu João, que é lá de Minas Gerais, do supermercado X, eu preciso saber a cidade, quantos habitantes, quantos anos essa empresa está no mercado, quantos funcionários o seu João tem. Ele é uma pessoa que tem uma empresa familiar ou não, né? É uma pessoa que realmente deixa a negociação direto para ele, puxa para ele, ou terceiriza para os filhos, né? Para algum administrador. Perfeito. Então, toda essa sondagem é muito importante para realmente a venda ser eficaz, né? Até para quando vir as objeções, você já saber, né? Exatamente, é bem Perfeito. Isso. Então, é uma série de conjuntos, né? De características, mas a principal, você se planejar, saber ouvir não, né? Você realmente te conhecer para poder conhecer o cliente e traçar metas muito específicas. Dificilmente um bom vendedor, ele vai ter sucesso se ele não traçar metas objetivas dentro da realidade, né? Que é possível concretizar. Então, quando eu traço uma meta todo mês, não só para mim, como para minha equipe, né? Show. Então, o que acontece? Eu faço a métrica toda semana. Toda sexta-feira, a gente alinha e vê, poxa, a gente está 20% abaixo da meta, ou a gente está 20%, 30% acima da meta. O que a gente vai fazer para corrigir a rota? Então, existem várias estratégias que a gente tem que fazer e tem que pensar. Não é chegar no dia 30, 31 e ver, poxa, não atingi a meta. O que eu vou fazer? Chorar, Perfeito. Né? Perfeito, é isso aí. Então, isso com certeza é bem essencial. Metas reais, né? Onde ele consiga, né, alcançar e não colocar algo que ele não vai e aí acaba se frustrando também, né? Se desmotiva. Exatamente, desmotiva bastante. E uma das coisas que eu quando eu trabalhava também com a minha equipe, o que eu trabalhava muito, né? Para você que é empresário, tem o seu comercial, tem o seu time de vendas, que eu acho que é muito importante, é você conhecer o seu vendedor, né? O seu comercial e o que ele tem de objetivo, quais os sonhos dele, o que ele almeja alcançar. Porque daí tu vai trabalhar com isso para motivar ele a vender mais.
Isso mesmo. Muitas vezes os vendedores que eu tenho 2 vendedoras que trabalham comigo, que fazem a pré-venda, né? Show. Uma que fica em Santa Catarina e outra aqui no Rio Grande do Sul. Porque a venda que eu faço é uma venda que eu posso vender em qualquer lugar do Brasil, né? Não preciso estar especificamente em estado diferente. Eu posso estar aqui e vender para todo o Brasil. O que sempre elas comentam? Eu preciso ganhar mais, né? Às vezes, preciso esse mês ganhar mais. Vamos lá. Então, vamos trabalhar uma meta realista. Para tu ganhar mais, tu precisa ganhar quanto a mais? Sei lá, 5 mil reais a mais. Tudo certo. A gente precisa de 6 contratos a mais, né? 6 contratos, tu bate teu objetivo. Nós batemos o objetivo como empresa e todo mundo fica feliz. Perfeito. Então, eu trabalho muito nisso aí mesmo, né? Perfeito. Além de ter um alinhamento semanal, de estar mais próximo da equipe, né? Então, Isso é muito importante. sempre que possível, a gente faz as nossas call toda segunda, né? Que é para o alinhamento mesmo ali da semana, para saber quais estratégias que vai se trabalhar naquela semana. Mas eu gosto muito de confraternizar também. Quando de Florianópolis ela vem para cá, a gente, né, faz coisa junto. Legal. Procura estar alinhado mesmo, até Exato. para ter o mesmo propósito, O né? relacionamento é muito importante, Isso. né? Vem antes de qualquer negócio, né? Para poder fluir, né? E ter o certeza. flow em vendas. Isso mesmo. Adorei o flow. O flow veio disso, veio do fluxo, né? Que é aquilo que realmente acontece. Amiga, qual o maior desafio para quem quer empreender vendendo serviços tributários? O maior desafio é que nós hoje lidamos com um país, que é o Brasil, com a maior carga tributária do mundo, né? Então, a gente está falando aí de um país que ele se sobressai negativamente. Então, o que acontece? As normas tributárias, as mudanças, elas mudam diariamente, né? Então, o grande desafio é você estudar todos os dias, porque o que eu passo hoje para uma empresa de uma norma tributária que ele é isento de alguma coisa dentro lá da empresa dele, amanhã pode não ser, né? Então, o grande desafio realmente é conseguir estar no mercado que muda diariamente, não é nem constantemente, ele muda diariamente. Sim. Né? É entender um pouco mais como é que funciona a dinâmica de impostos dentro das empresas, quem é que cuida dessa dinâmica. Porque não é só contabilidade. Muitas empresas têm o advogado tributarista, que é o que responde pela empresa, né? Então, é você saber lidar com esse perfil, né? Que é um perfil que você tem que ter conhecimento, tem que saber o que fala, tem que estudar as normas, tem que entender um pouco do direito. Então, o grande desafio é esse, né? É você estar num país que tributa muito e que muda muito, que é muito volátil, né? Total. E que você realmente tem que gostar de estudar, porque se não gostar de estudar, assim, não é um mercado para ti, Tem né? que gostar de resolver problemas. Gostar de resolver problema, tem que ser um solucionador de problemas. Exatamente, né? perfeito. E eu sempre digo isso para meus clientes, eu digo, vocês podem contar com a minha consultoria, com o meu empenho para solucionar a bronca da empresa, porque a empresa quer o quê? Pagar menos impostos, né? E eu sou contratada para isso, para que ele pague menos impostos, para que ele veja possibilidades de crescer, né? De criar um centro de distribuição novo, de criar uma matriz nova, uma filial em outro estado, né? Isso só é possível com uma organização tributária, né? Além, claro, de um caixa financeiro, né? Tem toda essa questão. Então, eu diria que para você empreender no tributário, você tem que gostar de tributário, gostar de resolver problema, né? E realmente estudar muito, porque muda muito a questão das regras de impostos, as regras tributárias no Brasil. Tem que estar sempre se atualizando. Como Muito. tudo, né? Sempre se atualizando. Sim. Como aumentar o ticket médio de vendas no mês, Vivi? Isso é uma Ajuda essa galera. Mas é uma excelente pergunta para você que está aí me assistindo, né? Que vai ver esse podcast depois. O que eu dou como principal dica? Se você quer vender mais, a primeira coisa que você tem que fazer para quem você quer vender mais, né? Qual é o teu público? Tu já sabe quem são as pessoas que tu quer vender? Qual é o teu nicho? Então, tu tem que saber, porque não é só vender, é vender com estratégia. É vender de uma forma inteligente, porque tu pode vender mais para os mesmos clientes, né? Então, por exemplo, hoje, vendendo serviço tributário, no serviço tributário são 9 opções de trabalho que tem, né? Dentro do serviço tributário. E muitas vezes o meu cliente, ele tem uma vida útil dentro da minha empresa de 4 anos. Então, é uma vida útil muito grande. Por quê? Porque ele recompra com muita frequência, porque eu estou sempre vendendo. Eu não espero vencer o contrato dele.
eu já vou vendendo outros serviços, né? Aproveitando que ele está dentro de casa. Então, a primeira dica é aproveite quem está dentro de casa. Porque se ele comprou uma vez, ele pode comprar 2, 3, 4, 5 vezes mais. E uma das coisas que eu vejo é que as pessoas, elas só estão querendo captar novos clientes e eles esquecem daqueles que eles já venderam. Isso. E aquele que tu já vendeu, tem muito mais chance de você vender o outro produto, o outro serviço. Tem que ter esse carinho e essa atenção. Exatamente. Tem que captar os novos? Temos sempre, né, Vivi? Sim. Mas nunca esquecer de dar atenção e oferecer os outros serviços, como você fez na primeira vez que você fez uma venda, né? Isso. E outra coisa também que é bem importante é o seguinte, Jennifer. Às vezes as pessoas esquecem de fazer o famoso pós-venda. Que é vender o serviço, mas como é que tá esse serviço? Tá alinhando expectativa de quando ele contratou? Perfeito. Né? Porque muitas vezes é aquela coisa, vendeu e sumiu. Né? A grande realidade de muita gente vende o serviço e some. Não procura saber se está gostando, se tem algo que possa melhorar. Então, isso faz muita diferença, porque o empresário, principalmente o empresário, ele é um cara que é muito assediado. Né? Então, tem muitas empresas ali também querendo vender para ele. Então, o grande diferencial vai ser quem está muito mais próximo, oferecendo um serviço de qualidade, né? E também fazendo com que ele perceba que sim, tu é uma solução inteligente para ele. Tu consegue resolver problema, né? Então, aproveitar quem está em casa é uma opção para aumentar e você aumentar o nível de prospecção. Porque muitas empresas, elas ainda não prospectam, que a gente chama da prospecção fria, que é você realmente pegar lá uma lista de leads, qualificar ele e ligar, né? Ligar, enfim, fazer um anúncio patrocinado para poder chegar até você, esse cliente, mas aumentar o nível de prospecção. Então, vamos supor, no mês, eu quero crescer 30%. Quanto eu preciso fazer para crescer 30%? Quantas pessoas precisam entrar nesse funil? Então, isso é uma conta assim, muito prática, porque tu pode fazer a conta de pessoas que tu já tem na empresa, que tu pode vender mais para elas, e também aquelas que você pode prospectar. Então, 20% a mais eu preciso prospectar para bater essa meta aqui. Né? Então, fazendo uma conta de que precisa entrar todo mês novos clientes, tu precisa colocar ali. Perfeito. Aí depende muito da realidade de cada empresa. Mas nós, por exemplo, nós fazemos uma quantidade de 40 ligações por dia. Né? Então, é a nossa meta diária de ligação, 40 ligações. Para ter um retorno ali de 15 pessoas que a gente conseguiu falar, negociar, e para depois ter um retorno ali de 7 pessoas que compram, que é uma conversão considerada muito boa. Muito boa. Né? Se você vender para 5, já está excelente também. Com certeza. Né? Então, a gente trabalha sempre com métrica. Né? Perfeito. A venda, assim, não tem mágica. É métrica de tudo. Quanto eu vou vender a mais? Ok. Mas o que eu estou fazendo, o que eu estou disposto a fazer para vender a mais? Né? O que eu tenho que fazer para aumentar esse fluxo de vendas? É o lead que não tá bom? Ok, vamos então esquentar esse lead, vamos pegar de plataformas que são melhores. Hoje em dia existem, nós trabalhamos com uma plataforma, eu não sei se eu posso comentar nome de plataforma aqui. Pode. Nós trabalhamos com a Speedio. Nós testamos várias outras na empresa e vimos assim que a gente estava tendo muito problema com o retorno de fechamento. Aí a gente foi para índice, né? Poxa, será que a nossa ligação que não tá boa, o nosso script, o nosso alinhamento? E a gente começou a perceber que o nosso lead estava ruim, ele não estava qualificado. Então era aquela perder tempo com o telefone que não funcionava, era o e-mail que não chegava. Então a gente começou a perceber, a gente precisa contratar uma ferramenta em que o lead seja quente. Né? Ou seja, eu quero o pessoal que é de São Paulo, qual região de São Paulo que eu quero prospectar essas pessoas? Eu quero lá do ABC Paulista, né? Um exemplo, São Caetano. Tudo bem, de São Caetano, quantas empresas dessas eu quero supermercado? E quantas eu quero indústrias, né? Então, esse programa da Speedio, ele vem todo prontinho. Então, eu coloco lá, cidade que eu quero prospectar, qual o faturamento dessa empresa, quantos funcionários ele tem que ter, né? Para eu poder... Isso, ele entrega pronto. Então, a gente faz a listagem. Todas as segundas-feiras a gente cria a lista e trabalha com a lista de segunda a sexta-feira, né? Daí na próxima segunda a gente faz uma nova lista. Olha que interessante, né? Que tu tá falando aqui, compartilhando conosco, e uma dica maravilhosa para você aí também aplicar na sua empresa. Como é importante a gente ter um profissional também do comercial qualificado, preparado, com as suas técnicas. E não adianta ter... Antigamente, eu tenho lábia de vendedora. Antigamente, eu falava assim, eu tenho só lábia. Hoje em dia, não existe só lábia. Precisa ter técnicas, não existe só lábia. E é importante a empresa também
dar essas ferramentas para facilitar a venda. Então, você está ajudando o seu comercial usando essa ferramenta e você vai converter mais vendas, obviamente, né? Com certeza. É um conjunto de tudo, De Jennifer, de tudo. De você ter bons profissionais, que é muito complicado no mercado. Então, porque assim, ó, as pessoas, elas têm muita dificuldade de ouvir não. Né? Começa por aí. Então, captar pessoas para trabalhar na área comercial é um grande desafio. É verdade. É um desafio